para a plateia saber, para o pessoal saber. São educadores, todos são educadores que trabalham em espaços culturais com a cultura hip hop. Certo? Tem mais alguém que gostaria de contribuir? Só chegar aqui mais pertinho e também a gente deixa a palavra aberta, que a gente vai fazer uma troca de saberes sobre educadores e educadoras que trabalham em espaços de educação não formal, não seja escola, universidade, seja em espaços de cultura como esse, certo? Ou instituições que trabalham com crianças, com adolescentes, educadores e educadoras, certo? Então, assim, nós vamos deixar a palavra aberta com a seguinte provocação, né? Quais são os processos pedagógicos que vocês utilizam durante a sua vivência de aula com as crianças e adolescentes? Certo? Marco Antônio também está convidado. Ele também é um educador que trabalha com a educação não formal. Ele está convidado. Pega um banquinho lá. Alguém tem um banquinho aí sobrando aí, gente? Para fazer essa meia-lua. Aqui, ó, fechou? Aqui, ó. Fechou? Marco Antônio vai começar, beleza? Depois vai ficar bem aberto. E vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marco Antônio. Pratico breakdance há 17 anos, desde meus 13, 14 anos de idade. Eu tenho 32. E meu método de ensino é o seguinte. Eles faziam muito naquilo que o Project falou, da parada de não ludibriar os alunos, amigo. Sempre vão lembrar o seguinte, mano. Por que você começou a dançar? Era para ser famoso? Era para ganhar dinheiro? Era para virar professor? Não. Você só dançava porque era massa. E é isso aí. Meu método de ensino é o seguinte: fazer as crianças achar essa parada massa. O resto é resto. Pode ver meu filho aqui atrás? Por favor. É que aí o som vai precisar captar o som da aula. Ela é que mais treina no grupo, tá? Mas você só vai ver o áudio. Verdade? Mas isso também faz parte de um processo pedagógico. Certo, gente? Então tem horas de brincar, horas de escutar, horas de fazer trocas. Então isso também é um processo pedagógico, certo? Então a ideia é falar sobre o que você educador utiliza de ferramentas pedagógicas durante o seu processo de ensino, né? De construção de saberes com os seus educandos, com as suas crianças e adolescentes nesses espaços de educação de ensino não formal. Bom, boa tarde, eu sou o Michael, conhecido por M12. Eu danço há aproximadamente 19 anos. Tenho break, sempre gostei bastante do break. Já tentei treinar um pouco de hip hop, mas não deu certo. Então meu negócio é break mesmo. Atuei também bastante com ginástica olímpica e capoeira. Hoje eu estou fazendo parte de um projeto social lá na Porquilinha. É um projeto praticamente inteiramente meu, não tenho vínculo com nenhuma instituição a não ser a SDC, que é daqui de Criciúma, mas esse meu projeto é lá na Porquilinha. A minha intenção é levar o breaking, levar o meu conhecimento, aquilo que eu vivenciei até hoje, e não só do breaking em si, mas o Michael, o M12 como pessoa, como profissional e como pai, né? Eu tento passar isso para os meus alunos, porque muitas vezes não tem um pai, não tem uma mãe, ou se tem um pai ou uma mãe, mas não tem eles dentro de casa, né? Então eu tento nas minhas aulas, é claro que nem sempre a gente consegue ter aquela aula top, porque a gente está cansado, tem alguns problemas. Mas eu tento na minha cabeça, no meu consciente, ver que são crianças ali
Então eu sempre tento brincar com elas. Quando eu chego, quando eu vou fazer o aquecimento, eu já pergunto se eles já tomaram todinho, se eles tomaram Danone hoje, se estão fortes, se viram uma novela, coisas desse tipo assim, que vem na minha cabeça para fazer elas rirem, brincarem. Então a minha metodologia é essa. Partindo para a parte fundamental do breaking, eu passo assim, fundamental do fundamental mesmo. Porque não adianta a gente chegar lá querer ensinar o mais difícil, o mais arrojado, a técnica precisa, porque a criança geralmente ela quer brincar, ela quer se divertir, ela quer ir lá fazer alguma coisa fácil, que ela pegue, assim ó, tu passou, ela já pega e ela já vai sair fazendo. Porque chegar lá e ficar, ó, o pé aqui, o pé ali, tal, já requer um nível de aluno que já tem um pouco mais de interesse, um pouco mais de interação com a cultura. Então, as minhas aulas são bem básicas, são bem extrovertidas mesmo. Bem extrovertidas. Então, acredito que o que eu poderia falar a respeito desse assunto é isso. Muito obrigado. Max, falando mais um pouco. Então, eu acho que faz parte, não sei se vou lembrar de tudo, mas o que faz parte do processo pedagógico, para mim, é a escuta, a observação, a empatia, eu tento exercer. Por que falo isso? Porque são realidades diferentes. Hoje eu trabalho no CRAS e também trabalho em colégios particulares ou instituições, que são ensino formais, mas eu não estou no ensino formal lá, porque eu estou com oficinas. Então, por que eu digo da realidade diferente? Mas antes de botar nisso, eu vou falar o seguinte, e como ele falou, eu gosto de trazer os fundamentos, as bases. Mas, hoje, eu estudo há um tempo, as bases dos passos sociais, certo? Mas eu não gosto de ficar só nisso, então eu trago um pouco dos top rocks do break, vou estimulando, trago vídeos, mostro, isso é isso é aquilo, conheça, sabe? Porque nem sempre ali vai surgir alguém só no estilo que eu danço, pode surgir várias danças. O popping também, o locking, eu ainda tenho que aprender, mas eu trago a ideia, falo um pouco, né? Porque são vários tipos de dança, né? E cada um pode acabar se encontrando em alguma, né? Então eu gosto de trabalhar as bases, também a improvisação e as noções de espaço, né? O meu espaço, o espaço do outro, e algumas noções, né? Eu também tive algumas coisas acadêmicas que me ajudaram hoje a formar o processo de ensino, que algumas pessoas têm, outras aprendem isso sem estar na academia também. Mas foi isso. Voltando essa questão da observação, por quê? Porque às vezes as pessoas que estão na coordenação da instituição não sabem qual é a realidade do aluno. E eles vêm te cobrar que você às vezes, mas como é trabalhar hip hop? E se for um balé, uma dança folclórica de lá, de 1800, não sei quanto. Mas se eles querem proximidade com os alunos, eles querem que a gente traga coisas que eles não conhecem, que eles não se aproximam. Como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou saber se ele está passando fome em casa? Como é que eu vou saber se ele está com dor? Como é que ele vai gostar de mim? Tem uns que têm uma criação mais machista e que demoram a criar confiança com mulheres. Isso é uma realidade. Às vezes eu tenho que me impor, criar uma postura para que ele olhe para mim e diga, não, com ela eu não vou tirar ela. Entende? A gente tem que criar um personagem ali para que ele olhe para mim. Então, o hip hop para mim é uma conexão. Então, eu crio essa conexão com eles, conheço eles, estimulo eles a dançar, mas no social eu também escuto e passo para orientação. Acho que fulano não está comendo direito. Acho que ele não está indo no médico, está ruim. Então, no social, talvez porque eu fiz formação também em assistência social, eu tenho esse olhar.
Porque a gente ali está como orientador social, então a gente também está observando. O que essa galera tá? Como é que essa galera tá? Essa galera tá bem em casa? Pô, ela não tem tênis pra mim. Não tem tênis. Aí eu vou lá e incomodo. Vocês não têm um tênis aí? E a gente fica incomodando. A gente está ali para incomodar, às vezes, no social. Mas eu acho que isso faz parte do processo pedagógico no social, no meu processo. Já é diferente numa escola particular, entende? Já é um processo pedagógico outro, mas também tem necessidades. E aí tem esse olhar, essa escuta, né? E assim, ó, é amizade também, é vínculo, criar vínculos. Se tu não cria uma amizade, se tu não trata como igual uma criança de 4 anos, como é que tu vai querer se conectar com ela e passar alguma coisa com ela? Não importa para mim a idade, e sim criar a conexão, para que eu possa passar uma coisa e trocar. Desculpa, gente, eu falo demais, beleza? Eu acho que é isso. Então, meu nome é Edson. Eu acho que a mesma realidade que a Karina falou até aqui é o mesmo que eu passo até hoje. Tá? Então, eu vou contar um pouquinho assim, como é, não vou contar a minha história, mas assim, eu vim, sabe, eu comecei a dançar em companhias, tá? Então, na verdade, eu sempre gostei de dançar hip hop, né, minha família, né, eu vim já, meu irmão, ele fazia o sósia do Michael Jackson, né, então eu vim de visualizar bastante, mas o meu primeiro contato que eu tive foi com uma companhia de dança, então a gente dançava vários estilos, né, dança de salão, dançava jazz, contemporâneo, hip hop, então eu já vim sempre de companhias, né, então a minha experiência até chegar aqui em Criciúma, porque eu era de Mituba, morava em Mituba, até chegar em Criciúma foi dançando em companhias. Então quando eu comecei a dar aula, eu já comecei assim com uma base já de vários estilos de dança, ok? Mas eu tinha um problema. Como assim a gente acha que é um dançarino, tá? Um dançarino é muito diferente de ser um professor ou um educador, sabe? Então a gente quer passar tudo aquilo que a gente acha para criança e para adolescente que eles vão pegar quando a gente daqui a pouco some 1, some 2, some 3, cadê a galera? Aí tu te frustra. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? Então, a frustração, em certo momento, ela é bom, né? Para a gente repensar o nosso processo pedagógico. Então, assim, o que eu vou fazer? E aí, o Maxão entra nessa história. E daí, quando eu cheguei dançar no grupo do Maxão, no União Dança de Rua, né? E já era na universidade, então foi onde eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, né? De ir para a academia. E hoje a minha formação é pedagogia, né? E hoje eu estou terminando a educação física. Mas assim, eu queria descobrir o porquê que eu tinha tanta essa dificuldade. Foi aonde me deu um suporte, sabe? Aonde eu vi os processos de ensino-aprendizagem, né? A aprendizagem das crianças, né? As idades, né? Então, Paulo Freire, tenho também Piaget e tal, várias, né? Bases pedagógicas. Né? E aí é que ele foi me dando suporte, sabe? Mas só que eu nunca esqueci também de onde eu vim, tá? Quando a gente às vezes chegava numa instituição, né, para dar aula, né? E aí a gente disse, não, olha, antes de ser acadêmico, eu sou dançarino, entendeu? Então sempre uni as duas coisas, sabe? Até o meu TCC foi isso, né? Será que todo professor que trabalha em escola e está preparado para dar aula de dança? E será que todo também o dançarino está preparado para dar aula de dança? Então, né, são duas questões, né? Então, esse foi sempre o meu foco. Mas ali, como a Karina falou, né, eu hoje, tá, eu já eu sempre estou me reconstruindo. Então, hoje, como eu trabalho os processos, primeiro, vínculo, tá? Eu faço muita dinâmica. Dinâmica é assim, eu vou para a internet, eu vou estudar, vou pesquisar dinâmicas, como é que eu faço quebra-gelo, como é que eu faço a interação entre o grupo, porque às vezes um grupo de crianças tem muita dificuldade de interagir um com o outro. Então eu faço muitas brincadeiras antes, né, conheço a turma, para depois eu começar, né, a fazer algo sobre dança. Mas eu nunca já começar com o hip hop, eu vou começar com ritmos, eu trabalho isso. Entendeu? Primeiro eu disse, não, vou primeiro porque eles têm dificuldade de ritmo, sabe? Então como é que eu vou trabalhar já o hip hop se eles não têm nem ritmo de nada? Né? Então eu começo trabalhando assim.
Eu vou assim, ó, boto uma música, faço ele sentir, escutar, para ter percepção do ritmo. Aí depois eu começo a trabalhar estilos, entendeu? Então eu faço isso. E outra assim, ó, eu vou buscar tudo, eu sou muito assim, ó, eu olho para alguma coisa, ah, que legal, ah, vou buscar isso e vou levar para minha aula, tá? Então assim, ó, a Lívia, hoje ela faz ginástica, né, minha filha, ginástica artística, e aí eu levo ela e eu fico lá observando a aula, e eu vejo assim, oh, que legal, eu vou levar isso daqui para minhas crianças. Então assim, e dá certo, gente, sabe? Então quem vai seguir esse caminho de professor e educador tem que sempre estar aprendendo, sabe? Então tu observa alguma coisa, ah, que legal, hoje eu vou levar lá para as crianças, sabe? Claro que dá uma treinada em casa antes, né? Não vou fazer nada sem ter, né? Mas eu faço isso, eu vou colocando aprendizagens, eu aprendo com um, aprendo com o outro e vou levando para minha turminha, tá? E hoje a turminha assim é muito legal, sabe? Eu estou trabalhando em Cocal do Sul, um projeto, Projeto Arte da Dança nas Escolas. Também trabalho como educador no CRAS Morro da Fumaça, tá? E hoje estou com o meu projeto também Afro Hop nas escolas aqui de Criciúma, tá? E assim, ó, o processo que depois assim eu fiz, aí a gente vai criando um método, sabe? Hoje assim, ó, hoje eu me sinto assim realizado, sabe? Porque antes, lá naquele tempo que eu comecei, hoje eu consigo chegar assim, ó, as crianças, eu sentar com as crianças estar conectadas comigo do começo ao fim, tá? Claro que vai ter horas também que não vai conseguir, mas a grande maioria das oficinas hoje que eu faço com as crianças, com os adolescentes, eu consigo me conectar com eles, tá? Então é isso, esse é um pouquinho da minha experiência, tá? Boa tarde, eu sou a Gabi, trabalho aqui na SDC, com aula de Hop Dance, tenho alguns alunos que estão aqui. Bom, para mim é muito prazeroso trabalhar aqui nesse espaço, porque é diferente quando a criança vem porque ela quer fazer aula de Hop Dance, do que tu estar dentro de uma escola, tu trabalha há 10 anos, né, dentro das escolas do município, e a dança é inserida na grade, né? E aí, muitas vezes tem que fazer um milagre, porque às vezes as crianças não querem. Está fora da realidade, tu tens que trabalhar desde o início, né? Fazer com que as crianças conheçam realmente a dança e passem a gostar. Então, trabalhar nesse espaço e ver o desenvolvimento das crianças é diferente. Falar a linguagem delas também, né? Ter esse perfil de arte educadora é diferente, né? De ser dançarino. Eu danço na Moonstyle, sou bailarina da Moonstyle. Mas tem uma construção diferente que é ser professora, entende? Então, eu acho que tem que saber falar a linguagem deles, realmente fazer essa pesquisa, né? Como o Edson falou, tudo a gente pega e adapta isso aqui, essa dança, às vezes até um TikTok, né? Um TikTok que é um hip hop dance. As crianças vão gostar porque já é a pegada deles, né? Então, eu acho que basicamente seria isso. Boa tarde, eu sou a Mameca, tenho 34 anos de dança, 34 anos de idade e 28 anos de dança. Sou educador, oficineiro de dança aqui na sede da SBC, pelo projeto TREM. Desculpa. Eu sou Mameca, tenho 34 anos de idade, 28 anos de dança. Sou oficineiro, educador aqui no projeto TREM, aqui na sede da SBC e do Espaço Florescer. Processo pedagógico, ok? Esse processo pedagógico no qual eu utilizo, tento basear em cima dos estudos e dos cursos, dos aprendizados, das vivências que eu tive no decorrer desses anos. Né? Apesar de não ter formação acadêmica, eu fiz bastante curso com acadêmicos, pessoas muito capacitadas. Tive a humildade de realmente esvaziar a xícara e aprender com todos. Hoje a gente vai usando esses métodos com as crianças. A gente vai usando os métodos que a gente estuda, que a gente aplica e a gente vai desenvolvendo. Né? Saber qual é o seu grupo que você está trabalhando, como a Karina falou ali, ela trabalha tanto no particular, tanto no social. Hoje eu trabalho no social, mas já trabalhei no particular.
Então, saber essa diferença, saber o que está pedindo, qual é o atendimento que vai ser feito, e em cima daquilo vai desenvolvendo. A gente sabe que tem as bases, a gente sabe que tem as técnicas para passar, mas a gente também tem que entender que são crianças, né, que tem suas vulnerabilidades, e a gente tem que estar bastante atento, né, e sensível a essa demanda que está trazendo aí com as crianças. Então, assim, o processo pedagógico é em cima do estudo. Você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que ser humilde, saber que não é só o seu jeito de dar aula que é o certo, que é o massa, que é o legal, aprender com todo mundo e buscar. E vamos buscar quanto mais, trazer uns métodos diferentes para testar, para não cair na mesmice, não ficar chato. A ideia do uso do método é esse. Entendeu? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Luciano, trabalho na fraternidade. Eu tenho conhecimento mais focado por hip hop desde os meus 8 anos, que eu descobri lá no projeto social que eu trabalhava, porque na verdade eu participei, né, lá em Porto Alegre. Depois fiz trabalho voluntário lá mesmo, em 14 anos. E depois fui me desenvolvendo, na faculdade de educação física para melhorar a melhora da minha metodologia, didática, né? Participei de grupos, porque essa questão de experiência de palco também é importante para passar para eles, a questão de apresentação dessas coisas. E hoje eu trabalho no serviço de convivência do Meleiro e do Arroio. Eu trabalho na Casa da Fraternidade também. A questão ali da realidade, né, que não são todos no serviço de convivência, por exemplo, que eles vêm querendo dançar, por exemplo, né, ou conhecem danças urbanas, é uma situação de tu trabalhar mais pela questão de como tu vai acessar eles. Então, a parte de tu conhecer a didática da questão de conhecer é muito importante. Né? Tu trabalhar um pouquinho da questão da história de uma forma que eles entendam, né? Uma coisa que seja da linguagem deles. A parte da prática ser mais voltado ali inicialmente para o básico, depois as turmas que vão avançando, a gente vai trabalhando um pouco mais essa questão do grupo, né? A parte lúdica é importante também, né? Porque a gente tem que ter a visão no serviço de convivência que nem todos ali eles vão ir para o palco, vão querer apresentar, e dentro disso aí eu tenho que trabalhar como é que eu vou tornar ele um ser humano melhor, através do meu trabalho. Então, essa questão de conhecer, de se reinventar, de descobrir, que tu faz isso muitas vezes junto com eles, né? Isso é muito importante, tu trazer essa visão de sentar, e eu faço muito isso, de eles estarem ali sentados ali no chão e a gente sentar ali e conversar, bater um papo, né, sobre a questão deles, sobre a realidade deles. Então, esse trabalho, visado mais no serviço de convivência também, ali na visão das meninas, que eu trouxe mais dos alunos que eles têm lá, é mais visado nessa situação também. A gente também trazer um lúdico, né, a gente entender que eles são crianças de desenvolvimento, né, e que a gente precisa trabalhar vários pontos ali, né, desde a questão de se eles querem seguir nessa parte da dança, por exemplo, se tornar um ser humano, né, com as capacidades que eu posso ajudar eles a adquirir. Basicamente isso que eu trabalho com eles. Certo? É um pouquinho da minha vivência. Obrigado. Vai finalizar logo eu. Boa tarde, galera. Meu nome é André Tavares, eu já danço há 238 anos. Não, brincadeira, só 18. Eu tenho um projeto que tem um tema chamado Arte, Growth e Identidade. E o Max me ajudou muito, a gente está estudando e melhorando isso, que é uma oficina. Eu quis fazer um formato diferente de oficina, né? Um formato que desse uma identidade, algo que agregasse um pouco mais. E eu sempre fui um moleque que gostava muito das nomenclaturas, né? Breaking, top rock, footwork, freeze, as variações, deixar o cara vai falando várias até final do dia. E sempre gostei assim de olhar bastante as nomenclaturas do inglês, português, por que o nome disso é assim, assado. E hoje, depois, eu estou com 30 anos, né? E tem um formato que se chama palestra, que já foi projeto aprovado pelo edital estadual, municipal, que é um formato de oficina que traz dança e, no mesmo tempo, as nomenclaturas, que é o palestrar também. Então, a gente está desenvolvendo uma atividade, ela vai para as escolas já faz bastante tempo,
que é juntar toda a galera e trazer, né? Trazer todas as nomenclaturas, falar sobre hip hop, sobre break, no mesmo tempo dançando e misturando tudo isso junto, sabe? E não vou trazer uma fórmula, algo assim. Eu acredito que uma palavra que a Karina falou é o vínculo, sabe? Hoje a gente vai amadurecendo muito, né? Conforme o tempo. Eu tive pelo Mike, eu comecei pelo Mike. Mike foi meu primeiro professor, daí fui me inscrevendo em várias galera, depois do Mike, eu fui o Jack, fui em várias galera. E o Mike com nós foi um cara que criou muito vínculo. Eu chamei esse danado de pai, hoje ele me chama de pai. É verdade? Hoje me chama de pai. Então eu acredito que hoje é o vínculo, né? Eu fiquei 4 anos na casa do hip hop de Criciúma, ministrando aula valorizada. Tem alguns alunos hoje aqui que a gente está trazendo do bairro, não tem um projeto mais naquele bairro, foi para outro bairro. E para aquelas crianças não ficarem abandonadas, a gente pega, nós vai lá, busca, leva, vai lá. Hoje eu fui 2 vezes no bairro buscar crianças lá. Então eu acredito que é um vínculo, sabe? Tipo aquele vínculo que eu criei com a criança. E uma coisa que eu achei legal, Gabi, eu estava trazendo umas crianças na segunda viagem, e aí uma menina falou assim, ó, a Gabi vai estar lá. Aí eu falei assim, vai, e eu? A Gabi vai estar, né? Ou seja, é o vínculo que as crianças vão criando contigo, né? Onde que isso vai tendo mais liberdade para a criança se espelhar mais, para aprender, evoluir mais. Né? Então acredito que é isso, a gente tentar familiarizar com a criançada, todo mundo se divertir, dançar, e é isso aí. Fechou? Pessoal, nós já estamos com o tempo certinho, estava previsto essa meia hora mesmo para esse bate-papo. Por que a gente está fazendo alguns intervalos com bate-papo? Porque a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa conversar sobre a cultura hip-hop, de que maneira a experiência do outro pode somar com a minha, escutando, é um processo de escuta, e esse compartilhamento nós podemos estar utilizando no nosso dia a dia. Cada um traz uma ferramenta e nós podemos usar essas ferramentas para melhorar a nossa aula com as crianças, com os adolescentes. Então, por isso que a gente precisa fazer. Aí, de vez em quando, eu converso com mas a gente precisa falar mais sobre isso. Falar mais sobre o processo de ensino, processos pedagógicos, e parando mesmo, parando no evento, porque é nesse evento que a gente consegue reunir professores que dão aula, que educadores que dão aula. E é nesse momento que a gente consegue trocar uma ideia. Porque eu tenho certeza, se a gente falar, vamos fazer um evento específico só de troca de ideia, vem 3. Nós que tá fazendo assim. Certo? Então, por isso que a gente está fazendo essa provocação, para, assim, nos intervalos de uma batalha, outra, de uma competição e outra, fazer essa troca de experiência. Isso é uma roda de cultura hip-hop. É o ato de compartilhar. É questão, né? Hip-hop é união. Isso é união, gente. Ó. Você ser humilde o suficiente para dizer de que maneira eu trabalho lá. E compartilhar com o outro. 1, 2, 3 e 4. Saudações culturais, aqui Maxwell Sanderfor, presidente da Associação Dança Criciúma, ASDC. Estou aqui nesse momento como mediador de um bate-papo, uma roda de conversa aqui com os educadores que trabalham na Associação Dança Criciúma, que já tem experiência também em outros espaços de educação não formal, em bairros periféricos de Criciúma, a exemplo do bairro Paraíso, onde tínhamos a Casa do Hip Hop de Criciúma, e também na UDR Crew, que ainda continua tendo atividades por lá por meio do projeto Trem, que agora está sendo patrocinado pelo Sicredi Sul SC. O projeto é Roda da Cultura Hip Hop de Criciúma, projeto contemplado pelo edital
Cultura Criciúma 2022, que tem o objetivo de fazer essa troca de ideia a respeito sobre os processos pedagógicos de educadores e educadoras que trabalham em espaços de educação não formal, principalmente nesses 3 lugares, e contando um pouco da sua experiência. E aqui nós vamos começar, já chamando aqui também o nosso colega, convidado também com bastante experiência, o Alex Barbudo, que vem aqui. Ele estava fazendo grafite aqui na frente da STC. Alex, pode vir para cá. Vamos chegar um pouquinho para cá. E... Então aí cada um vai fazer uma breve apresentação, vai falar um pouco sobre processos pedagógicos, de como trabalha, né, em espaço de educação não formal. O Alex tem uma experiência também como trabalho voluntário num outro ponto de cultura. Nós também somos ponto de cultura e além também nós somos ponto de memória. Então o Alex vai falar um pouquinho da sua experiência. Vamos começar com o Alex, porque o Alex ele já tem um outro compromisso que é na faculdade, né, para pegar a segunda aula na faculdade. Então vamos começar com o Alex falando um pouco da sua experiência pedagógica, nesse espaço de educação não formal, também em escolas. Fique à vontade, Alex. Primeiro, muito obrigado pelo convite de poder fazer parte, me sinto honrado e isso faz parte como um sinal assim na minha caminhada também, né, como produtor cultural e se reconhecendo artista urbano também na cidade e interagindo direto com o movimento hip hop, que a minha atividade dentro do movimento é o grafite, além do grafite, pintura de mural também, né, mais atual assim, também componho, tenho músicas autorais também, então a gente está no movimento diretamente ligado com a educação, porque a nossa atividade ela é extracurricular, né? Então assim, não é uma matéria que a escola acaba dando tanta oportunidade assim, ou tendo espaço para poder interagir diretamente ali na educação, né? Porém, o que a gente vê é que o movimento hip hop ele é sempre um aliado, né, com relação à educação, porque escolas, creches, vários outros ambientes com relação à educação sempre pedem o auxílio do movimento hip hop em qualquer expressão que seja, né, do movimento, para que auxilie em alguma atividade. E nesses momentos a gente vê que é a hora que o aluno tem uma oportunidade de, assim, parece que abriu a janela para ele, né? Porque ele está fora daquele currículo escolar em que é apenas a repetição, né? Te passo uma informação e eu quero que tu me repasse essa informação igual eu te passei. E se ela vem diferente, ela recebe uma nota mais baixa. Mas não tem uma ligação pessoal com o indivíduo que está ali aprendendo, se educando, né? Então ele vem alunos de várias situações diferentes, várias bases diferentes, e o que aconteceu comigo lá em Araranguá foi que eu me interessei pelo grafite, me interessei por arte, primeiro por opção pessoal, assim, saber, vou escolher o que eu gosto de trabalhar, com o que eu gosto de trabalhar. E aí escolhi trabalhar com desenho e com música, descobrindo formas de poder trabalhar com essas áreas. O hip hop foi assim o que mais me atraiu, né, pela atividade, já desde a música e também do desenho, que para mim estava incluso. E aí depois conhecendo todos os outros elementos do hip hop e aí sendo abraçado também, né, ali na cidade por falta de alguém que já tivesse também fazendo, né, o grafite ou a produção autoral assim nessa área. E hoje consigo trabalhar com escolas, com ONG, né, repassando um pouco da experiência de trabalhar com intervenção urbana, com desenho, aí a gente traz o grafite, o mural. Poucos momentos assim foi com música, né, foi mais com a questão do desenho mesmo, e até foi o que nos aproximou também, né, fez com que a gente pudesse estar interagindo no mesmo ambiente, no mesmo evento, assim, e eu estar podendo somar com grafite é honroso, assim, para a minha caminhada. E aí em Araranguá a gente não tinha outras pessoas que estivessem também grafitando
ou produzindo, né, na época lá, em 2015, 2014 ali, não tinha ninguém produzindo, não tinha ninguém fazendo esse tipo de ação, e eu busquei referências na região, encontrei aqui em Criciúma, né, o Ricardo Heró, que foi assim quem eu mais me inspirei, e depois fui encontrando mais um pessoal, foi chegando também o pessoal na cidade por agora, nos últimos anos também, que estão somando com a gente lá, e hoje, né, tem um ateliê na Divinéia, um espaço, um ponto de cultura também, assim, reconhecido pela galera, onde a gente faz atividades culturais lá, recebe produtores independentes da região para a produção, então também serve como uma pequena galeria, né? É o meu ateliê, porém já está virando um estúdio, assim, por receber tantas produções independentes da região e entender também que é necessário espaços assim como esse aqui, né? E se torna inspiração para mim também. Então, espaços como esse organizados, em que mais de uma atividade, não só a minha, também é contemplada, porque a gente tem uma carência de oportunidades em que a gente possa executar essas atividades, né? E sempre quando a gente espera que essa oportunidade venha de uma outra pessoa, de um outro lugar, ela não vem talvez com a mesma intenção ou na mesma intensidade, né, daquilo que a gente sabe que é o potencial de um evento de hip hop que traga os elementos de música, dança, arte, comportamento, né, tudo isso vai levar diretamente ali a nossa educação. E agradeço. Não, eu queria que tu fizesse um comentário a respeito de quando você trabalha com criança, com adolescente, qual situação que você chamou atenção quando você surgiu alguma ideia e você trabalhou com essa ideia? De que maneira você trabalhou? O que chamou a atenção do método ou a maneira que você ensinou aquelas crianças, aquela turma? Poderia compartilhar essa experiência? Posso. Assim, as últimas experiências têm sido as melhores, porque daí eu já venho com uma carga de experiências anteriores em que eu pude, né, agora estar refletindo a minha ação, o que eu trago como conteúdo, como observar o aluno também, né? E até é um pouco do ensinamento, do desenvolvimento comunitário em comunidade carente, né? Tu não pode trazer algo de fora, uma realidade de fora, de um outro lugar, em que está dando certo naquele lugar, porém trazer como uma receita pronta de uma região e levar para aquela outra região essa receita pronta e esperar que terá o mesmo resultado, porque são outras pessoas com outras perspectivas. Então, a atividade que eu tive mais êxito, assim, ultimamente tem sido chegar com ferramentas, chegar com um pouco de técnica, contando a história, porém também escutando eles e deixando com que, a partir do nosso primeiro contato, se crie a arte que a gente vai pintar na parede, para que eles tenham um reconhecimento daquilo que está sendo feito, né? Eu não estou trazendo um grafite de outro artista, de outro estado para realizar aqui. Estamos todos criando uma arte, um mural com técnicas de grafite para que eles passem, que eles se sintam reconhecidos, assim, né? Que eles se assemelhem ali, né? Se cheguem, se reconheçam, essa é a palavra, se reconhecer ali, saber que eles ajudaram a criar a arte que está sendo pintada, né? As atividades com desenho têm sido com mais êxito, tem sido desse método, não chegar com tudo pronto, chegar com alguns elementos, com ferramentas, mas também escutar eles e daí ter essa sacada de que não venho já com a fórmula pronta ali, né? Não mantenho o projeto assim, eu deixo fluir e tem sido as melhores experiências, assim. Obrigado, então, Alex. Então, seguimos a nossa roda de compartilhamentos, a nossa roda da cultura hip hop com a Gabi. A Gabi vai se apresentar, falar um pouco também das suas experiências. O Alex fica à vontade, porque ele também tem aula, né? Fica à vontade, né? Para sair dessa roda, mas lembrando que essa roda também é linear e também um outro momento você também é convidado a compor essa roda novamente. Fique à vontade. Agradeço mesmo. E
Infelizmente não vou poder ficar, né? Mas vou estar acompanhando depois as informações que estão sendo repassadas. E agradeço a oportunidade de poder estar aqui, man. Muito obrigado mesmo. Nada, mas... Sucesso para todo mundo. Tamo junto. Valeu, raça. Eu sou a Gabriela Vieira, sou professora de hip hop dance. Trabalho como oficineira na SDC. Comecei a trabalhar com dança na escola em 2013, mas naquela época eu não tinha uma noção de como trabalhar ainda dança na escola, porque era algo novo para mim. Eu havia me formado em educação física, eu sabia que queria trabalhar com dança, mas eu ainda não conhecia o hip hop dance. Então, quando a gente chega na escola sem ferramentas, porque tu realmente precisa trabalhar com dança, naquela época não tinha ainda a seleção dos professores de dança na escola, era a seleção dos professores de educação física. Então, eu não tinha ferramentas, eu não sabia ainda o que eu ia trabalhar, eu comecei a fazer pesquisa, mas eu ainda não tinha algo com que eu me identificasse para trabalhar. Só que mesmo assim eu fui olhando algumas coisas que tinham na internet, no YouTube, coreografias, né, infantis, mas ainda não era o que me preenchia. Em 2016 eu conheci a Multistyle e comecei a fazer oficina de dança. Na época a Paula, eu tinha uma amiga que dançava no grupo, e aí a Paula me convidou para fazer oficina porque eu me interessei, né? Eu queria conhecer o hip hop. E aí naquela época eu comecei a fazer oficina e eu me identifiquei. Eu falei assim, além de eu perceber que era algo que eu queria para mim, era algo que ia fazer parte do meu dia a dia na escola. Porque eu trabalhava com dança, trabalhava outras atividades também dentro da educação física, mas na dança eu sentia que faltava algo. Né? Trabalhava balé, trabalhava contemporâneo, trabalhava algumas coisas que eu já conhecia. E aí quando eu comecei a fazer a oficina de hip hop, eu realmente me identifiquei. Aí na época ela me convidou também para entrar no grupo, né? Hoje eu sou bailarina da Multistyle, danço desde 2017, né? E aí eu comecei a trazer para as minhas aulas e aí eu comecei a ver a diferença, né? E as crianças realmente, né, como o outro professor que estava aqui, né, falou, realmente as crianças se identificam com o hip hop. É algo mais fácil de trabalhar na escola. É algo que realmente chama a atenção deles, né? E só que realmente a gente precisa ter essa visão, né, de professor, a gente precisa ter essa paciência, né? Porque cada um vai aprender no seu ritmo, cada um tem o seu tempo, né? Tem uns que evoluem mais, tem outros que demoram um pouco mais, mas o importante é fazer com que eles conheçam a cultura, com que eles estejam envolvidos, com que eles tenham vontade de vir na aula, né? E hoje, né, trabalhando aqui na SDC, é legal esse movimento porque quando a gente está na escola, as crianças estão ali porque elas têm que estar ali, né? Elas têm que estar ali. E muitas vezes elas estão na aula, né, na aula de dança ou na aula, a oficina que é oferecida na escola, mas elas estão ali muitas vezes porque não querem estar ali, mas estão ali. E aqui não, aqui as crianças elas vêm até aqui porque elas querem vir, né? Elas querem participar, né, da dança, elas são interessadas, elas lembram a coreografia. Às vezes a professora está com outras coreografias na cabeça, quando vê o teu aluno está te lembrando. É aquele passo, é aquele... Por quê? Porque realmente eles, né, eles gostam, eles trazem para a vida deles, né? Então é muito gratificante saber que eles esperam também a semana para vir no projeto, para participar. Então essa é a diferença, né, que o hip hop traz realmente na vida das crianças, né? E para mim como professora também é gratificante. E uma experiência didática, pedagógica que te chamou a atenção, que tu pode compartilhar conosco? Uma experiência. E agora? Eu posso falar do meu filho, porque pra mim, o Dani, ele me vendo dançar, eu não sabia que ele ia se interessar pela dança, né? Ele sempre me acompanhou nas minhas aulas, tanto quando eu trabalhava em estúdios de dança, que eu trabalhei no estúdio MS também, eu trabalhei em espaços de dança e o Dani sempre me acompanhou. Quando eu percebi, meu filho estava dançando, né? Então, pra mim, ele como criança também, né, como agora ele é artista da dança também, é algo que me marca muito, porque eu não preciso falar, é algo que ele é um espelho, né? Ele vê, ele reproduz e é algo, como é que eu posso te dizer? Perdi.
Me ajuda. Fala. Qualquer coisa é editado. Depois edita, porque eu sempre falo. Fala essa questão de que maneira o Dani foi aprendendo tanto a linguagem do hip hop dance, tanto a linguagem do breaking, essa questão pedagógica, de que maneira vocês estão trabalhando hoje lá no DR Crew? Como é feito, como é pensado esse treino, essas aulas no DR Crew? Então, é feita uma conversa, né, com os alunos que estão ali, que vão ali porque eles querem participar da aula. E a gente conversa, fala sobre as bases, sobre os passos, né? A gente reproduz, mostra, fala a nomenclatura, fala o que vai fazer, o que vai desempenhar. E aí também vai do interesse deles em reproduzir, sabe? É como eu falei, é cada um no seu tempo, cada um no seu momento, uns evoluem mais rápido, outros, né? Cada um tem o seu momento. Mas é a prática, é a constância, sabe? É essa dinâmica. E também deixar também com que eles busquem, com que eles treinem, com que eles evoluam, incentivar, um incentivo também. Ótimo, muito obrigado, Gabi. Então passamos a roda, né, para o André Tavares. O André vai se apresentar, também contar um pouco da sua experiência enquanto educador, b-boy e etc. B-boy, etc. Boa noite, pessoal. Meu nome é André Tavares. Meu primeiro contato com a dança foi exatamente 19 anos atrás. Participo da ASDC já há bastante tempo. Acredito que depois de 2008, 2009 eu já sempre simpatizava com essa ideia de corpo de associação, assim, sabe? Gostava bastante. E hoje, desde a fundação, né? Desde 2008. E hoje eu sou vice-presidente dessa associação. E eu vejo que hoje nessa questão pedagógica de ensino, lance não formal, até porque eu não tenho uma formação acadêmica, mas eu tenho uma formação em dança que já passa muito tempo. Então tenho bastante experiência de eventos que eu viajei, né? Já conheci várias cidades, alguns estados do Brasil em eventos, ministrei bastante workshop nesses lugares. E eu olho bastante para trás, assim, no meu passado, como é que foi o meu processo de aprendizagem, sabe? Naquele tempo era um tempo um pouco mais difícil, né? Tinha uma carência, assim, na época tinha pessoas que sabiam as movimentações, mas não queriam ensinar, né? E hoje a carência é um pouco diferente, a gente tem que ir atrás dos alunos para despertar esse interesse, porque acredito que a tecnologia hoje acaba fazendo com que a criança acabe ficando mais trancada dentro de casa e tudo mais. Então é um trampo bem difícil, né? Tu tá dentro de um espaço não formal, muitas vezes tu vai disponibilizar para estar buscando a criançada, diferente do passado que a gente pegava um grupo de amigos com 12 anos de idade, 11, e andava 5, 6 quilômetros para poder ter acesso a uma oficina de dança, sabe? Então eu vejo muito esse lado da carência em si, sabe? E falando sobre o DR Crew, a formatação de ensino dentro do elemento breaking, ela é uma oficina um pouco mais livre nessa questão da movimentação, né? Como a Gabi mesmo falou, a pessoa tem que despertar um interesse para começar a desenvolver breaking, né, lá com nós. Acredito que no último tempo a gente deu um up assim na equipe, tem pessoas novas, tem oficina com as crianças, no mesmo tempo com os adolescentes, um pouco mais adultos, e a gente fala bastante, né, sobre essa questão de nomenclaturas. Desde quando eu tinha 12 anos de idade eu já sabia dezenas de nomenclaturas da dança breaking, né, os elementos e as variações. Então eu sempre gostei muito, né, dessa questão de nomenclatura, o significado disso, por que o movimento é assim e não assim. Então eu gosto muito desse lance de pesquisa, assim, de nomes, codinomes, o significado deles e a execução em si, né. Então esse upgrade que está tendo na UDR, eu acredito que vai render ainda muito resultado, né, porque tá tendo um interesse diferenciado, assim, na galera, né. Não é uma oficina, aquela oficina fechada onde os alunos vêm na tua frente, tu ensina uma coreografia ou bases, mas sim uma questão livre, né? Tem uma roda, a gente bota a galera para dançar ali no meio, ensina, deixa a galera trocar bastante ideia, né? Conversar, para ter essa liberdade do cara também
aprender não apenas o que a pessoa está passando, mas e sim do que todas estão fazendo ao mesmo tempo, sabe? Então é muito bom essa questão de treino aberto, treino livre e os intensivos, né, que eu estou fazendo, já estou no número 4 e o intensivo ele volta um pouco nessa questão das bases, né? Eu tento fazer um treino um pouco mais forte, mais pegado com as bases do breaking e depois abro, né, nessa questão da liberdade, né? A questão mais aberta para a galera dançar e também se divertir, né? E uma experiência didática, pedagógica na casa do hip hop, porque você trabalhou acho que uns 2 anos, né, como oficineiro, quase 4, acho que mais, né, 4 anos, basicamente desde quando começou, né, com as construções, desde quando aquilo era piso de cimento mesmo, já tinha a oficina com o André, então pode compartilhar um pouco dessa experiência lá na casa do hip hop, no bairro Paraíso? Eu fiquei 4 anos na casa do hip hop, como arte educador, voluntário, teve uma gestão que eu fui diretor da casa, né? E tive um contato bem próximo lá com as crianças do bairro, né? Bastante crianças, até inclusive tem crianças presentes aqui hoje. E acredito que a gente plantou bastante frutos lá, o Max, né? Tanto é que o último evento que a gente fez aqui, faz um mês atrás, né? Teve uma menina que é minha aluna lá da casa do hip hop, a Letícia, e ela foi campeã da competição Kids, tinha bastante crianças participando e crianças que realmente estão já se destacando, né? Então foi um resultado muito bom e foi muito legal hoje que eu fui buscar ela na casa dela e a mãe dela foi na janela, né? E agradeceu o projeto, né? E desejou que Deus abençoe, né, o que a gente faz e tal pela criançada. E na questão pedagógica da casa, eu vejo que a criançada ela tinha ela despertou um interesse diferente naquele tempo na casa, assim, porque era uma casa que estava ali próxima à comunidade, a próxima casa delas, né? Então o interesse delas era muito legal, porque o que a criança fazia? Ela saía da sua casa, pegava uma bicicleta ou ia de a pé mesmo, encostava ali na boca da porta ali, né? Na porta e participava de diversas oficinas, né? Era breaking, era hip hop, dance esporádico assim e capoeira. Então foi muito legal essa experiência, né, de ver essas crianças crescendo num período aí de 4 para agora 5 anos, né? Tinha um moleque lá que fazia aula comigo, tinha 8 anos, hoje já tá com 12, já, né, o aspecto da criança já vai mudando, vai ficando mais adolescente, mais maduro, também dentro até da questão da dança, né? E a Tuane, não tem uma história da Tuane? Eu tenho uma história da Tuane, a Tuane era uma aluna da casa de hip hop também, ela está presente hoje aqui na oficina integrada, e ela era uma menina bem danada, assim, sabe? Bem danada, e eu lembro que ela incomodava um pouquinho lá na casa do hip hop, né? E eu tenho uma lembrança dela que ela era tão tinhosa que um dia nós estávamos lá e tal, incomodando tanto e tal, e aí quando eu olhei, ela estava em cima de um pé de árvore de quase 5 metros de altura, cara. E eu disse, meu Deus, cara, o que aquela criança vai fazer? E aí depois de um ano, foi um estalo assim, né? Foi uma questão de um ano, quando eu olhei ela já estava com outra maturidade assim, voltada na questão da dança mesmo. Hoje ela está aí até hoje, né? Parece até outra pessoa, né? Então, o que a arte traz, o que ela proporciona, né? Tanto, não é só para nós adultos, né? O que ela trouxe nesse tempo, mas também para as crianças, né? Como que a arte, esse envolvimento social com alguns artistas educadores ou, né? O que essas pessoas vêm para passar, o que a criança muda, né? É um absurdo, né? De tanto... Desenvolve outras questões também, né? Não só a parte artística. Muito bem, então. Obrigado pela partilha, André Tavares. Então passamos agora para o nosso último convidado, aqui nessa roda da cultura hip hop. Maneca Flor, meu irmão. Também ele é residente aqui desse espaço cultural, né? Foi ideia do meu irmão e da minha filha, a Manu, de fazer esse espaço que se chama Florescer. Dentro da nossa sede, da nossa casa de família,
E também aqui o fundo de quintal é esse espaço aqui, um espaço periférico de Coab, que leva o nome Florescer. Boa noite para geral, meu nome é Manuel Antônio, mais conhecido como Maneca. Sou oficineiro, arte educador pelo Projeto Trem, aqui na sede da SDC, no Espaço Florescer, na Vila Zulema, em Criciúma. Os processos pedagógicos, qual o nosso tema do projeto. Então, os processos a gente usa, no qual eu uso, no caso, a gente tenta sempre tentar sair do comum, né? Sair da mesmice, das formas, tentar buscar outras formas, né? E também se adaptar ao espaço que você tem, né? Como é um espaço não formal, primeiro ano que eu trabalhei aqui nós não tínhamos espelho, não tínhamos tatame, então a gente sempre ia improvisando e trabalhando de acordo com aquelas ferramentas que tínhamos, né? Não tentar seguir, copiar vídeos ou outras formas, né? Na tal forma tipo material cênico. Às vezes no nosso espaço a gente não tem material cênico, não temos tatame, não temos espelho. Então a gente primeiro via o espaço, o ambiente que tem, e em cima do seu ambiente a gente trabalhava, né? Então a gente não tinha espelho no primeiro ano, eu usava a metodologia de eu ficar de frente para os alunos, então eu tinha que ser o espelho. Eu tinha que fazer o movimento ao contrário, porque espelho o movimento ficou ao contrário, se eu levanto o direito, a criança tem que levantar o esquerdo. Então eu tinha que fazer das duas formas, tanto de frente para a criança, para o aluno, tanto depois virar, então a gente tinha que se virar com o espaço das formas, né? Outras formas a gente tenta usar material cênico, mas tipo coisas simples, né? Porque às vezes a gente vê um material cênico de algum vídeo, alguma coisa, mas eu não tenho esse material, né? Por exemplo, um dia eu vi um material com uma corda de navio, vi um vídeo pedagógico, mas eu não tinha corda de navio. Então eu usei o que eu tinha no espaço, a gente tinha barbante, então eu peguei o barbante, coloquei e fiz em cima do barbante. Então improvisar, né? Como eu trabalho muitos anos com improviso na batalha, né, de dança, então essa é uma dificuldade que eu não tenho, então eu tenho uma facilidade para conseguir improvisar a aula, né, de acordo com o material cênico e o material que você tem ali. Tentar ver qual é o objetivo do projeto, qual é a forma de atender, né, qual é o objetivo do projeto, se o objetivo do projeto é uma coreografia, é se apresentar, a gente trabalha em cima. Ou o projeto é ter o atendimento com a criança, com o adolescente e interagir eles, né? Porque o hip hop é uma cultura que hoje em dia está bastante na mídia, e então aqui na nossa cidade, como é uma cidade pequena, as pessoas, as crianças, adolescentes e os leigos acabam vendo o hip hop só como uma margem que passa pela mídia, né? A mídia mostra ali, então a galera vê só aquela margem, e então nós também temos a função de se aprimorar, estudar a cultura, né? Não só a dança, a técnica, mas também aprofundar na história da cultura e como usar ela como uma ferramenta de transformação social, porque como é um projeto social, o objetivo é a transformação do ser, né, das crianças, né? O objetivo sempre é educá-los, tentar ensiná-los a respeitar as diferenças, respeitar o colega, né? Tentar trazer o respeito, a amizade deles, e daí depois a gente vem com a técnica, né? Como o André falou, a técnica realmente sim é importante, porque a gente tem que ensinar o movimento certo, o professor precisa saber o nome, porque a gente não pode ensinar o nome errado, a gente não pode ensinar o passo errado, a gente tem que estudar e realmente passar o conhecimento de forma correta. Então, ensinar o nome para a criança, falar ali em inglês, como se pronuncia, porque a maioria dos passos praticamente é inglês, é falado em inglês no mundo todo, então estudar ali inglês, explicar para a criança em inglês, o significado ou a tradução. Às vezes o movimento tem uma gíria que lá tem um significado que aqui é diferente, então a gente tem que explicar, não, é porque o significado. Então tentar fazer essa técnica, o básico, né? Falando de técnica, o ensino básico, o fundamento básico ali, o nome, e a gente trabalha uma variação.
também deixo as crianças terem o seu momento livre para deixar elas se expressarem, porque elas são crianças, têm energia, elas precisam, né, jogar energia para fora, e às vezes a gente não pode só segurar elas, deixar elas ali só te copiando, ó, segue ali o que eu faço, entendeu? Às vezes também deixar o momento delas poderem fazer os seus movimentos, e também sempre trabalhar o incentivo da criança, nunca padronizar, nunca ver algo como, não, tem que ser assim, o pé tem que ser assim, o braço tem que ser assim, tem que ser mais alto. A gente sempre tem que deixar, sempre incentivar a criança e sempre elogiando, sempre é isso, né? Eu elogio a dedicação da criança, não é a técnica em si e a execução, se o movimento está bem executado, não. Mas sim a dedicação que ela está, o esforço da criança, ela está se esforçando e fazendo, né? O importante é que você incentivar, é isso, é ótimo, muito bom, continua. A gente tenta usar essas técnicas, né? E essas formas pedagógicas, a gente tenta usar basicamente isso como é um projeto social, atendê-la às crianças, né? São também o nosso futuro. Maneca, ano passado nós desenvolvemos um projeto, o ano todo, lá em Uruçanga. Se chamava Ação Hip Hop, onde também era um espaço de educação não formal, era um projeto. Toda quinta-feira nós ficávamos com uma turma a manhã toda e outra turma pela tarde toda. Assim, pode contar um pouco da sua experiência, o que chamou a atenção, né, da maneira de que nós ensinamos, passamos o conhecimento da cultura hip hop nesse projeto? Então, lá em Uruçanga, o feedback que eu tenho é que é uma cidade colonizada, né, de descendente de italiano. Tinha bastante alunos, sobrenome, né, de italiano, né, porém eram periféricos, carentes de cultura, né, pessoas, adolescentes e crianças carentes de cultura, pais assim, tipo, um olhar meio torto sobre o hip hop. Então é uma cidade que não tinha o conhecimento, não tinha o hip hop. Nós levamos lá e a gente começou a trabalhar, né? Mostramos o outro lado do hip hop lá, né? A gente mostrou, deixar eles se expressarem. A gente trabalhou todos os elementos, né? O grafite, o breaking, a dança de rua, né? O MC também. Até o DJ. Até, né? O DJ também. Então a gente mostrou as técnicas, tentemos algumas formas, tínhamos uma turma de criança e adolescente, a gente tentou separar, depois a gente tentou juntar, e a gente tentava ver como é que a gente ia se encaixando, né? Porque, como o Maxwell falou, a gente ficava a manhã inteira, o dia inteiro. Então era uma turma toda a manhã inteira com a mesma turma e depois a tarde inteira com a mesma turma. Então, né, a gente éramos 3, 4 professores, variava ali os dias dos professores. Então a experiência, esse feedback que eu vejo é isso. Eu vi pessoas do interior que não tinham o mínimo conhecimento sobre o hip hop, como eu falei agora há pouco, só tinham o conhecimento da margem. Alguns achavam que hip hop era apenas música, não entendiam como dança, grafite e DJ, entendiam só como música, fazer a música, clipe de música, que é, né, o que hoje em dia está mais em alta no momento da mídia como hip hop, como a mídia mostra, assim, né, a cultura em si. Então eles tinham essa marginalização, né, viviam essas margens, e em cima disso a gente começou a trabalhar o elemento, o grafite, DJ, o breaking. Então a gente foi trabalhando, mas também com um processo parecido o que a gente usa aqui na sede da SDC, que era mais realmente um trabalho de acolhimento e de atendimento mesmo aos jovens. Beleza, então, muito obrigado. Então, vamos aqui finalizar a nossa roda, trazendo uma ação que nós, do União Dança de Rua da Unesc, em 1999, nós sempre fazíamos, né, em forma de roda. Nós juntávamos as mãos e falava união, né, simbolizando o que é o hip hop, né, a união dos elementos, a união de pessoas, em prol a dar continuidade a essa cultura. E essa nossa criançada aí, que estão aqui hoje no lado, nos escutando, é que vão dar continuidade a todo esse processo artístico da linguagem do hip hop. Então vamos homenagear
né, trazendo a nossa memória do UDR, União Dança de Rua. 5, 6, 7, 8. União!